E aí pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre legítima defesa, beleza? É um tema recorrente em conversas, em grupos de amigos e jantas de família. Sempre tem alguém que puxa a legítima defesa em algum assunto e muitas vezes são definidas de forma errada, até porque tem alguns requisitos para que ela exista, para que ela se configure. Então, se você quer arrasar nos assuntos ou mesmo está começando a estudar direito penal, se liga nesse resumo que está sensacional. Bora lá! A legítima defesa ela é considerada pelo Código Penal como excludente da ilicitude. Isso implica dizer que quem age em legítima defesa não comete crime. É importante não confundir com a afirmação de que o crime existe, mas não existe pena. Simplesmente não houve crime e, portanto, não há que se falar em pena. Mas o que diz a lei sobre isso? A excludente da ilicitude, elas estão elencadas no artigo 23 do Código Penal brasileiro. Se não, vejamos aí na tela. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Então percebe-se que temos 3 possibilidades de nos defendermos ou agirmos além do normal, sem cometer crime. Hoje o resumo é sobre o inciso 2, a legítima defesa, que inclusive se encontra no artigo 25 do Código Penal. Não? Vamos ver. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A expressão usando moderadamente dos meios necessários faz referência ao parágrafo único do artigo 23 que diz: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, se na defesa da sua integridade ou na de outrem houver exagero, o excesso será punido. Mas vamos ver isso mais adiante. Vamos por partes, estudando cada trecho desse artigo, beleza? Para facilitar. O fundamento da legítima defesa, historicamente falando, consiste na causa de que o Estado não tem condições de oferecer proteção aos cidadãos em todos os lugares e momentos. Logo, permite que nós possamos nos defender quando não houver outro meio. 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 Eu falei que existem requisitos, né? Pois então, são vários. Entre eles, agressão injusta. Já estamos cansados de ver isso, né? Tem que ter agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, repulsa com os meios necessários e uso moderado de tais meios. Vamos nos divertir destrinchando esses requisitos de forma simples e objetiva, porque conhecimento é poder e você não vai mais errar esse assunto quando conversar com seus amigos ou postar alguma coisa ou algum comentário no Facebook, beleza? Agressão é toda conduta humana que ataca um bem jurídico. Só as pessoas humanas, portanto, praticam agressões. Animais, por exemplo, não. Injusta. Injusta é a contrária ao ordenamento jurídico, aquela que fere uma tipificação legal. Atual. Atual é a que está ocorrendo, ou seja, o efetivo ataque já em curso no momento da reação defensiva. Iminente. Iminente é um pouquinho mais complexo, é a que está prestes a acontecer. Nesse caso, a lesão não começou a ser produzida, mas deve iniciar a qualquer momento. Admite-se a repulsa desde logo, pois ninguém está obrigado a esperar que seja atingido por um golpe, para depois revidar. Princípio nemo spectare tenutor donec percutietur. Caramba, se eu erro uma palavra eu conjuro uma magia de Harry Potter aqui sem querer, né? Tá, vamos seguir. Interessante comentar também sobre agressão futura. Se a agressão é futura, inexiste legítima defesa. Não pode, portanto, arguir excludente aquele que mata a vítima porque esta ameaçou-lhe de morte e já estava preparada para matá-la. Ou agressão passada. Agressão passada é quando não vai ter legítima defesa, né, por óbvio, mas vai haver o quê? Vingança. Eu apanhei, tempos depois, eu vou lá e revido. Não, né, gente? Por favor, isso não é legítima defesa. Eu espero que você esteja entendendo. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, deixe nos comentários e depois continua o vídeo. O livro que eu utilizei está no link com desconto na Amazon. E se você é da Amazon Prime, o frete é grátis. Meios necessários são os meios menos lesivos, colocados à disposição do agente no momento em que sofre agressão. Exemplo, se o sujeito tem um pedaço de pau a seu alcance e com ele pode tranquilamente conter a agressão,
o emprego de arma de fogo revela-se desnecessário, ao passo que, se o pedaço de pau não seja suficiente, haja vista ser um agressor com porte físico extremamente avantajado, a arma de fogo poderá ser usada. No entanto, aqui entra a moderação, pois matar deve ser em último e estrito caso, devendo ser usada apenas para assustar ou apenas ferir o agressor, para que você possa fugir ou fazer cessar a agressão. Moderação. O que é a moderação? É o emprego dos meios necessários dentro do limite razoável para conter a agressão. A jurisprudência tem entendido que a moderação não deve ser medida milimetricamente, mas analisada as circunstâncias de cada caso. O número exagerado de golpes, porém, ele revela uma imoderação por parte do agente. Já que eu falei de imoderação, a imoderação é quando a moderação é afastada, por óbvio, e nesse caso deve-se indagar se realmente houve o excesso. Inclusive, o excesso que fala o parágrafo único lá do 23, ele é a intensificação desnecessária de uma ação que inicialmente era justificada. Nesse caso, presente o excesso, os requisitos das discriminantes deixam de existir, devendo o agente responder pelas desnecessárias lesões causadas ao bem jurídico ofendido. É como eu já disse, a intenção da legítima defesa não é para matar ou mesmo ferir o agente agressor, e sim para que contenha a agressão dele, a ponto de parar ou que a vítima possa fugir. Existem espécies de excesso. O excesso doloso ou consciente ocorre quando o agente, ao se defender de uma injusta agressão, emprega meio que sabe ser desnecessário, ou mesmo, tendo consciência da sua desproporcionalidade, mesmo assim o faz. Exemplo, para defender-se de um tapa, o sujeito mata a tiros o agressor. Ou então, após o primeiro tiro que fere e imobiliza o agressor, prossegue na reação até sua morte. Consequência, constatado o excesso doloso, o agente responde pelo resultado dolosamente. Exemplo, aquele que mata quando bastava tão somente lesão, responde por homicídio doloso. E o culposo ou inconsciente é o excesso que ocorre quando o agente, diante do temor, aturdimento ou emoção, provocada pela agressão injusta, acaba por deixar a posição de defesa e partir para um verdadeiro ataque, após ter dominado já o seu agressor. Não houve a intensificação intencional, pois o sujeito imaginava-se ainda sofrendo o ataque, tendo seu excesso decorrido de uma equivocada apreciação da realidade. Nesse caso, a consequência, o agente responderá pelo resultado produzido a título de culpa. Ok? E é isso, pessoal. Esse foi um resumo bem simples e objetivo sobre legítima defesa, para você entender um pouco mais sobre esse termo, bastante utilizado em conversas informais e até formais. Também serve para você que é iniciante em direito penal. Espero que tenha sido útil, deixem seu like para incentivar mais vídeos, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos e até o próximo vídeo.